Eu quero começar trazendo hoje uma nova aula para vocês, com base em tudo que a gente já veio vendo nas últimas aulas. O tema do nosso estudo hoje vai ser a cronologia dos principais eventos escatológicos. Até agora, nós tínhamos visto uma cronologia bíblica que diz respeito às coisas que vieram acontecendo no passado. Então você tem desde Gênesis até o livro do Apocalipse, e essa cronologia, nós estávamos falando de coisas que aconteceram, inclusive o momento em que os livros foram escritos e tudo mais. Na última aula, a gente foi meio que interrompido por causa da chuva e eu não fiz a finalização da última aula, onde a gente falava sobre Jesus. Mas, coincidentemente, na aula de hoje, nós também começamos falando sobre Jesus, sobre a primeira vinda. Então, eu vou dar um pequeno parênteses nessa aula para falar um pouquinho de Jesus, que era referente à aula passada, e então a gente começa a nossa aula sobre cronologia, não mais da Bíblia, mas dos eventos que estão ligados ao futuro, do que a gente espera, tá? Vamos começar. Eu separei aqui para vocês, basicamente, cerca de 33 eventos escatológicos. Não que eles sejam os únicos, mas são 33 eventos escatológicos que a gente vai estar estudando junto hoje e na próxima aula. Então, dentro desses 33 eventos, o que eu quero mostrar para vocês? Uma introdução, tá? Vamos lá. O que eu separei aqui como introdução? Quando a gente lê o livro de Hebreus, capítulo 9, tem um texto ali que vai dizer o seguinte. O texto diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo, ele foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, mas ele aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Perceberam o que esse texto de Hebreus está dizendo? Esse texto ele está falando de duas vindas. Basicamente ele diz, Jesus ele veio uma vez para tirar pecados, e a gente sabe que isso ele fez por meio da morte na cruz, onde ele estava assumindo a nossa condição de pecador, ele estava pagando a nossa dívida, morrendo em nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, como nós somos pecadores, nós deveríamos morrer, mas Jesus, ele morreu em nosso lugar, pagando a nossa dívida. Então, o autor de Hebreus está dizendo que Jesus veio uma vez para tirar o pecado de muitos, mas ele aparecerá agora uma segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Por isso é que o cristão, ele tem como uma das suas esperanças, um dos princípios, dos pilares, o aguardar a segunda vinda de Cristo. Nós aguardamos a segunda vinda. E como a gente tem falado, o nosso mapa mental, ele vai começar com base justamente nesse princípio. Nós vamos começar falando desde a primeira vinda, nós vamos começar com esse evento hoje, e nós vamos passar por cada um desses eventos que vocês vão ver listados nesse mapa, até chegar no período da segunda vinda, que talvez é um dos eventos mais importantes aguardados em relação ao futuro, e a gente vai chegar até o período da eternidade. Dentro dessa linha do tempo, eu separei aqui 33 eventos que são importantes a gente entender. Lógico que a gente não vai entrar de maneira aprofundada, mas para você pelo menos começar a entender um pouco de coisas que a Bíblia anuncia para nós em relação ao futuro. Então vamos começar com a primeira vinda hoje, para a gente entender melhor. O nosso primeiro evento, então, vai ser a primeira vinda de Cristo, que a gente sabe que ela já ocorreu. Qual é o texto que eu quero usar como base para vocês entenderem? João capítulo 1, verso 14. Ele estava anunciando a primeira vinda, que nos nossos dias a gente sabe que já se cumpriram. João 1,14 diz assim, ó, e o verbo se fez carne, e ele habitou, ele tabernaculou entre nós. Ele veio cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai.
que esse texto está dizendo para nós? Esse texto ele narra a primeira vinda de Jesus, quando Jesus, que já existia, Jesus sendo Deus, a Bíblia diz que ele já existia. Eu sempre gosto de frisar isso, porque quando você olha lá no Éden, a Bíblia diz assim, ó, façamos o homem. Deus estava conversando com outro ser igual a ele. Você vê, o próprio texto de João, no início diz, no princípio era o verbo. Ou seja, lá no livro de Gênesis, o princípio, o Bereshit, o verbo estava lá. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele. Então Jesus já existia antes do seu nascimento, antes do verbo se fazer carne. Mas, quando chega agora na plenitude dos tempos, como a gente já viu nas outras aulas, nas 2 aulas anteriores, depois de 4 milênios, na virada entre o 4º e o 5º milênio, nós vamos ver que o verbo que já existia, ele encarna, ele vai vir em forma humana, tá? Como homem. Então nós temos agora aqui o que é chamado de a primeira vinda. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Primeira vinda. Aqui eu quero fazer uma pausa, que é aquele intervalo, só para falar para vocês algumas coisas sobre a primeira vinda de Cristo que a gente não falou na aula passada por causa da chuva. Na última aula, a gente, basicamente, nós chegamos nessa porção de Daniel, e eu vou falar de Daniel porque isso também vai servir para o que a gente vai começar a ver hoje. Na última aula, eu tinha falado para vocês do cativeiro da Babilônia, onde Israel tinha ido para a Babilônia, tinha sido feito cativo junto com os demais que foram junto com ele, foram levados para o exílio da Babilônia. Nesse período, passa-se 70 anos, e Daniel ele vai receber uma revelação quando estava chegando no final do cativeiro da Babilônia. Ele recebe a revelação das 70 semanas de Daniel. E lá é dito em Daniel 9, que 70 semanas começariam a ser contadas a partir do momento que saísse um decreto para a reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém. Então a gente já viu na aula passada, eu não vou repetir isso, né, quando aconteceu esse decreto e tudo mais. Só que naquele decreto era dito assim, ó, que se contaria 7 semanas de ano e mais 62 semanas de ano, então aconteceria um evento. O ungido viria e seria morto. O Messias viria e seria morto. Quem é o ungido? Quem é o Messias? Jesus. Veja que Daniel, ele já estava profetizando a primeira vinda de Cristo e ele ainda havia dado um tempo determinado. Não era algo secreto, não era algo oculto, era algo determinado. Ele diz, a partir do momento que começar a construção, vocês contam, né? A partir do momento que sair um decreto, vocês começam a contar. Quando completar as 62 semanas, o ungido vai vir e vai ser morto. As pessoas podiam não saber o dia e a hora da vinda de Jesus, mas eles sabiam a geração da primeira vinda. Era só contar as profecias de Daniel. Então, nós temos exatamente essa linha do tempo. Desde que saiu o decreto, nós temos 483 anos até a primeira vinda de Cristo. E aqui eu vou comentar com vocês, porque na aula passada a gente não conseguiu falar um pouquinho disso, tá? Esse período, só para os irmãos saberem, é um período que é chamado na nossa Bíblia de intertestamentário, basicamente. Por quê? Desde o último livro que a gente tem no Velho Testamento até o Novo Testamento, houve um intervalo de cerca de 400 anos, aonde não temos nenhum livro. Então a gente vai ter alguns livros que são chamados de apócrifos. Tá? Inclusive até não trouxe hoje a Bíblia para mostrar para vocês. Mas dentre eles nós temos um livro chamado 1 Macabeus, que você não vai encontrar na sua Bíblia normal, mas ele é um livro apócrifo. Ele não é considerado inspirado, mas ele é considerado histórico, ou seja, ele tem informações durante esse período que a gente tem, que é o período intertestamentário, entre o Velho e o Novo Testamento. Um período que foi considerado o tempo onde Deus ele não levantou nenhum profeta. É como se fosse o período onde Deus havia ficado calado, ele não falou com ninguém. Então, aqui é que vai se manifestar agora o que a gente vai começar a falar hoje, da primeira vinda de Cristo. Esse período em destaque. O que foi a primeira vinda de Cristo, tá? Se vocês observarem a tabela que eu vou mostrar para vocês,
A primeira vinda de Cristo, basicamente, ela se deu na virada do 4º milênio. Tá? Quando a gente completou 4.000 anos para virar para o 5º milênio. Jesus veio mais ou menos neste período, da virada para o 4º e 5º milênio. Né? Então, olha só que interessante. Eu vou contextualizar aqui para vocês entenderem, porque depois eu não vou voltar mais para esse mapa. Se vocês observarem, quando Salomão ele construiu um templo que ficou chamado de Templo de Salomão, esse templo ele perdurou por um determinado tempo. Esse templo ele foi destruído no cativeiro da Babilônia quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Então o templo foi destruído. Então eles passaram ali 70 anos no cativeiro e depois desses 70 anos eles vão voltar do exílio da Babilônia para a sua terra. E no livro de Esdras, Neemias, profeta Zacarias, profeta Ageu, a gente vê a reconstrução do templo, que vai ser conhecido como Templo de Zorobabel. Esse Templo de Zorobabel é o templo que nos dias de Jesus estava lá. Não era mais o tabernáculo, não era o Templo de Salomão, era o templo que foi edificado após a volta do exílio. Esse templo vai ser chamado de Templo de Herodes, é o mesmo templo, mas ele vai começar a ser chamado de Templo de Herodes nos dias de Jesus. Por quê? Porque Herodes ele vai embelezar, ele vai ornamentar esse templo, ele vai deixar ele mais belo. Então esse templo ele vai ser chamado de Templo de Herodes nos dias de Jesus. Nesses dias em que Herodes estava vivo é o período da manifestação de Jesus, em que Jesus veio e ele nasce. Vocês vão lembrar que é exatamente nesse período que Herodes ele recebe a visita dos 3 reis magos e os 3 reis magos vão adiante e ele fica esperando. Olha, quando vocês acharem, diz para mim onde ele está, né? Então, quando passa-se cerca de 2 anos, vocês vão ver que Herodes disse, olha, eu acho que eles não voltam mais, acho que eles me passaram a perna. Então Herodes, que tinha no seu coração a intenção de matar Jesus, porque ele não queria que outro rei assumisse o seu lugar, ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então aqui nós temos uma informação que é importante. Herodes estava vivo nos dias de Jesus e ele manda matar crianças de até 2 anos. Significa que é muito possível que Jesus tivesse nascido dentro desse intervalo de 2 anos antes de Herodes, né? Dentro deste período. Por que isso é importante? Porque eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Herodes morreu 4 anos antes do nosso calendário, onde a gente marca. A gente tem o nosso calendário, que é o calendário Domini, que é o calendário de antes de Cristo e depois de Cristo. Depois que esse calendário foi feito, muito tempo depois, os historiadores descobriram que Herodes morreu 4 anos antes do calendário nosso, do ano 0. Ou seja, se Herodes estava vivo nos dias de Jesus, significa que pelo menos Jesus teria que ter nascido de 4 a 6 anos antes de Cristo. Parece contradizente, né? Jesus nascer 4 anos ou 6 anos antes de Cristo. Mas vocês precisam entender que aqui nós estamos falando de uma contagem de um calendário, tá? Então, existe esse pequeno, vamos dizer assim, essa pequena diferença de idade, tá? O nosso calendário, ele marca como se o nascimento de Jesus fosse no ano 0. Mas quando você vai estudar a história, você percebe que existe ali uma pequena diferença, que Jesus não nasceu de fato no ano 0, mas de 4 a 6 anos antes do que o nosso calendário apresenta, tá? Então, essa é uma das primeiras informações. Tendo dito isso, nós vamos perceber algumas informações. Então, nos dias de Jesus, era o templo de Herodes que estava de pé, e depois de Jesus, depois da morte de Jesus, cerca de 40 anos depois, esse templo de Herodes vai ser destruído. Gravem essas informações, porque eu estou mostrando agora, porque eu não vou voltar a abrir esse mapa hoje, mas eu vou falar sobre tudo isso hoje para vocês. Se vocês gravaram essas informações, eu agora vou trazer uma informação só a título de curiosidade, que é sobre a idade de Jesus. Basicamente, para quem depois adquirir esse mapa, ele tem a tabelinha aqui no canto, mas ainda assim eu vou abrir um outro mapa que vem junto com esse também, tá? Esse mapa que vocês estão vendo na tela, basicamente ele faz o quê? Ele resume o tempo de Jesus, tá? Desde o seu nascimento até a sua morte. Quais são as informações cronológicas que a gente tem sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, o nascimento? Então, primeiro,
nós temos uma informação histórica de que Herodes morreu 4 anos antes de Cristo, antes do nosso calendário vigente. Significa que Jesus nasceu entre 4 a 6 anos, no mínimo, antes do ano 0. Mas, o que a gente vai perceber? Além disto, então, de saber que Herodes já havia morrido, a gente tem o nascimento de Jesus dentro desse intervalo. Tá? Outra informação é que a gente vai começar a calcular, e a Bíblia não diz a idade de Jesus, com que idade ele morreu. Mas por causa de alguns versículos bíblicos, a gente começa mais ou menos a ter uma proximidade do período do seu ministério. Nós temos diferentes posicionamentos. Alguns vão dizer que Jesus exerceu o ministério até os 40 anos, tá? E são posições muito válidas, mas a mais aceita é que Jesus ele exerceu o seu ministério até os seus 33 anos, mais ou menos. Tá? Lembrando que a Bíblia não nos dá essa informação, então a gente vai fazer esses cálculos com base em alguns versículos bíblicos. Como, por exemplo, Jesus teria nascido, então, por volta do ano... O seu nascimento, né, o seu primeiro ano foi por volta do ano 6, aproximadamente. E nós temos aqui algumas outras informações, como, por exemplo, quando você lê Lucas capítulo 2, verso 42, você vai ver que Jesus já tinha 12 anos de idade. Como que a gente sabe disso? Porque Lucas vai dizer assim que Jesus havia ido no templo junto com Maria e José para ser apresentado diante dos sacerdotes. E era onde geralmente o menino, na sua faixa de idade, ele passava por um ritual, né, onde ele passava de criança para adulto. E nesse evento, vocês vão ver assim que ele tinha 12 anos, foi aquele evento que os seus pais estão voltando para a cidade e eles se dão conta de que Jesus não estava junto, que eles haviam perdido Jesus. E eles voltam procurando, eles acham Jesus no templo, falando com os sacerdotes, com os fariseus, né? Então, nesse período, Jesus tinha 12 anos de idade. O que a gente vai perceber? Essa é a primeira informação cronológica. Se tudo estiver correto, significa que isso aconteceu por volta do ano 6, ano 6 depois de Cristo. Tá? Depois disso, nós temos outra informação que é muito legal, que é Lucas capítulo 3, versículo 23. Esse período, esse versículo, depois se você for ler em casa, você vai perceber que o texto ele diz assim para nós, que Jesus ele tinha quase 30 anos quando ele foi batizado nas águas. Então você vai ler e você vai ver que João Batista, no dia que ele vai batizar Jesus, Jesus tinha aproximadamente, ele estava quase chegando aos seus 30 anos. Significa que o ministério de Jesus ele vai ter início após o batismo nas águas, após ele descer as águas, o céu se abrir, ouvir-se a voz de Deus dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Após as pessoas verem o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba e ele estando ali na água. Ali vai começar o ministério de Jesus, porque vocês vão ver que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, onde ele passa o período da tentação, ele volta no poder e dá início ao seu ministério. O que a gente percebe? Segundo Lucas, Jesus tinha por volta, ele estava prestes a completar os seus 30 anos. E daí para frente... se a gente contar no livro de João, a Bíblia não diz quantos anos Jesus desempenhou o ministério, mas quando a gente olha para o Evangelho de João, você vai perceber que se passaram 3 Páscoas, né? E na terceira, depois Jesus vai ser crucificado. Então, é como se você contasse uma linha do tempo, Jesus ele começa o seu ministério antes da primeira Páscoa, ele vai passar por 3 Páscoas, na terceira ele é crucificado, ou seja, a gente tem um período de 3 anos e meio de ministério de Jesus. Tá? E isso é interessante, porque isso você vai encontrar em várias profecias, inclusive no livro do Apocalipse. O período do ministério das 2 testemunhas, que são um reflexo de Jesus, a fiel testemunha também é de 3 anos e meio, 1260 dias. Então, até aqui, eu só quis trazer algumas informações para vocês, no que diz respeito à cronologia bíblica, né? do que a gente não viu na aula passada, tá? Eu quis fazer só essas colocações porque na semana passada, devido à chuva, a gente não conseguiu concluir e hoje a gente vai falar sobre a primeira vinda e os demais eventos, então a gente tem esse link de conexão entre os dois, tá? Tendo entendido isso, o que eu quero começar a mostrar para vocês? Qual que foi o primeiro evento que eu destaquei? A primeira vinda de Cristo.
O que a gente tem no nosso mapa? A primeira vinda de Cristo, onde o Verbo se fez carne e ele tabernaculou, ele habitou entre nós. Perceberam? Nosso mapa, como eu disse, ele vai ter cerca de 33 eventos. Esse é o primeiro evento que eu queria dar destaque. Jesus veio uma primeira vez, como disse o autor de Hebreus, para morrer, para tirar o pecado de muitos. Detalhe, o mapa que eu mostrei para vocês, vocês viram a vinda de Jesus na virada do 4º para o 5º milênio. Por que isso aconteceu exatamente na virada do 4º para o 5º milênio? Por quê? Se vocês estudarem as festas, e para quem não conhece, não tem problema, o ano que vem a gente vai ter uma aula sobre as festas também, as festas judaicas, você vai ver que as festas elas são proféticas. As festas anunciam a primeira vinda de Cristo e a segunda. Quando você olha para a Páscoa ela era celebrada no dia 14 do primeiro mês. Só que o cordeiro que iria ser sacrificado na Páscoa, ele era separado 4 dias antes. E na virada do 4º dia, quando chegava no 4º dia, na virada do 4º para o 5º dia, o cordeiro era sacrificado, era morto, então eles celebravam a Páscoa do Senhor. Quando você olha, Pedro vai dizer assim, Moisés também diz nos Salmos 90, né? E Pedro vai dizer de novo, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Ali você tem uma chave de interpretação profética, onde você vê que o cordeiro que era separado por 4 dias e era morto na virada do 4º para o 5º dia, era uma figura que apontava para Cristo, que estaria ali durante 4 milênios, porque a Bíblia ele chama ele de cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, é como se desde o princípio já estava sendo anunciado que na virada do 4º para o 5º milênio, Cristo haveria de vir como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seria manifesto e seria morto para tirar os nossos pecados. Você consegue compreender como a Bíblia ela é toda conectada? Existem muitas revelações? Então, é justamente nessa virada do 4º para o 5º milênio que o Verbo ele vai se fazer carne e vai habitar entre nós. Mas qual que era o propósito da primeira vinda, como a gente leu em Hebreus? Era ele vir e morrer para tirar os nossos pecados. Esse era o propósito da primeira vinda. O que nos leva também ao segundo evento do qual nós vamos falar hoje. Qual foi o segundo evento? A morte de Jesus. O que a Bíblia fala para nós sobre a morte? Vou voltar a ler agora a profecia de Daniel que eu mostrei para vocês primeiro. Quando a gente lê Daniel 9:26, nós temos uma profecia das 70 semanas de Daniel, que é uma profecia que fala de 490 anos. Para quem não sabe dessa profecia, não tem problema. Daqui 3 aulas a gente vai começar a estudar o livro de Daniel, capítulo a capítulo, e a gente vai tratar de Daniel 9, que é as 70 semanas. Então, se você não entende, não se preocupa, a gente vai falar sobre isso daqui uns dias também. Mas agora, de forma resumida, o que eu quero mostrar para vocês? Que essa profecia, ela estava anunciando que o ungido viria e seria morto, como eu acabei de falar. Então você lê Daniel 9:26, é dito assim, ó. Depois das 62 semanas, o ungido, a palavra ungido é Messias, o Messias, ele será morto e já não se achará lugar para ele. O que estava sendo anunciado? Daniel, de antemão, ele estava profetizando a geração que veria o ungido vir, mas também ser morto. Então, a gente tem vários textos bíblicos. Eu separei aqui alguns, só para mostrar para vocês como os profetas do Velho Testamento, inclusive Jesus e os apóstolos, eles dão testemunho desse primeiro evento. Um dos textos que eu mais amo a leitura, Isaías 53. Olha o que diz Isaías 53. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores e que experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos caso dele. Lembrem que aqui Isaías está anunciando Jesus. Eu não lembro agora o período, mas se eu não me engano ali foi cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Eu acho que é mais ou menos esse período de Isaías, né? Isaías, ele é um período de 700 anos antes de Jesus, ele já estava anunciando profeticamente, ele estava profetizando o que aconteceria com Cristo. Então olha o que Isaías diz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi moído por causa da nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele vai dizer assim, ó, todos nós andávamos desgarados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade do seu povo. Perceberam que está dizendo assim, ó, que Jesus estava levando a iniquidade de todos nós? Então, ele foi oprimido, foi afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Lembra que João Batista, quando vê Jesus, ele diz, lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Lembra que eu falei que na Páscoa, na virada do 4º para o 5º dia, era sacrificado um cordeiro em celebração da Páscoa, em remissão? Você tem aqui, ó, Isaías estava profetizando, como um cordeiro ele foi levado, ele foi como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca. E olha só o que é dito, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes. O que é isso? A morte. Jesus foi cortado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram na sepultura com os ímpios. Vocês lembram que Jesus foi crucificado entre 2 transgressores? Isaías estava profetizando isso. Ele diz, mas com o rico esteve na sua morte. Se vocês lembrarem, vocês vão ver que quem vai ceder o túmulo onde Jesus vai ser sepultado foi José de Arimateia, um aristocrata, um rico que fazia parte do Sinédrio. Isaías, 700 anos antes, ele estava anunciando todos esses eventos. Então ele diz, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Porque quando ele der a sua alma e se puser por expiação de pecados, ele verá a sua posteridade, ele verá os seus descendentes, a sua descendência, né? E prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O que Isaías estava profetizando 700 anos, cerca de 700 anos antes de Jesus vir? Que ele seria morto também. E que ele seria morto com um propósito, para nos remir dos nossos pecados. Então, você tem aqui em Isaías uma das profecias, das diversas profecias que anunciam Jesus. Se vocês lerem a lei, os salmos, os profetas, todos eles dão testemunho de Jesus. O próprio Jesus, quando ele está naquele episódio que ele ressuscita a caminho de Emaús, ele conversa com os 2 e ele vai falando com aqueles 2 a caminho de Emaús, e ele diz assim que ele, começando de Moisés, ele foi expondo desde a lei, os salmos dos profetas, como a lei dava testemunho da sua primeira vinda e de que ele haveria de vir e padecer. Ou seja, você vai ver que desde o princípio existem muitas profecias bíblicas anunciando que a primeira vinda de Cristo era necessário que ele morresse para redimir, para pagar a dívida dos nossos pecados. Por isso que a gente vai ter vários textos que vão começar a tratar desse assunto. Então eu separei aqui mais alguns só para a gente passar por esse segundo evento. 1 Coríntios 5, olha o que vai dizer ali, ó. Alimpai-vos do fermento do pecado, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa, porque ele foi sacrificado por nós. Tá? Então ele vai dizer, por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, nem a malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que está sendo dito nesse contexto? Tá? 2 coisas. Primeiro, Paulo, na carta de Coríntios, ele tinha em mente, quando ele escreve a primeira carta, o ciclo das 7 festas, que a gente ainda vai estudar. Então, Paulo, por trás dessa carta, ele está falando da festa da Páscoa. Ele está dizendo, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele foi sacrificado por nós. Ele tinha na sua mente as 7 festas. Ele vai dizer, por isso tirem o fermento do pecado. Ele tinha aqui em mente a segunda festa, que era a festa dos pães asmos, onde você tirava o fermento, que era um símbolo do pecado. Daqui a pouco eu vou ler outro texto e vocês vão ver a mesma coisa. Vocês vão ver as 7 festas ali na carta de Coríntios. Mas esse não é o foco de hoje, é só um comentário. Detalhe, para quem não sabe, essa figura aqui, muitas pessoas acham que ela é um pouco estranha, mas não se apavorem, isso aqui é uma descrição de Jesus no livro do Apocalipse. Quando você lê Apocalipse capítulo 5, versículo 6,
lembrando que o Apocalipse ele trabalha com figuras de linguagem, você vai ver que o livro do Apocalipse vai ser dito assim, ó, que João ele é levado até o céu, até o trono onde Deus está, e naquele momento ele ouve uma voz como de leão, e ele vê um livro selado e ele diz assim, ó, que ele começa a chorar muito, porque ele não viu ninguém digno de abrir aquele livro. De repente, ele olha para trás, alguém diz assim, não chore, João. Ele diz assim, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu. Né? Então, um dos símbolos de Jesus é o leão. João olhou para trás e ele não viu o leão, ele viu um cordeiro ensanguentado, como quem havia sido morto, mas ressuscitou. Esse cordeiro tinha 7 chifres, 7 olhos. Por quê? Porque essas figuras, elas são proféticas. Chifre é símbolo de autoridade, o número 7 é plenitude, os 7 olhos apontam para os 7 Espíritos de Deus. Então é uma figura, tá? Não que Jesus seja um cordeiro com 7 chifres, mas são figuras que vão retratar realidades que a gente vai estudar o ano que vem. O ano que vem a gente vai ter um módulo para estudar o livro do Apocalipse, tá? Então, às vezes eu venho para a igreja com algumas camisetas, inclusive eu tenho 2 camisetas iguais a essa. Tá? Então não se apavore, não sou roqueiro, não tenho nada dessas coisas, não é nada macabro, tá? Pelo contrário, quando você conhecer a Bíblia, você vai ficar apaixonado por isso, tá? Mas o que eu quis mostrar para vocês aqui é justamente isso. O que está sendo dito? Que Cristo, ele é a nossa Páscoa. Por quê? Porque ele foi o cordeiro sacrificado na Páscoa, exatamente no dia, né? No dia em que o sacerdote estava sacrificando o cordeiro lá no templo, Jesus estava sendo sacrificado do lado de fora. Por isso que a Páscoa ela aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. O que a gente está vendo aqui nessas passagens? Tanto Isaías estava profetizando a morte de Jesus, Daniel, nas 70 semanas, diz que o ungido viria e seria morto. Agora a gente vê Paulo, que estava depois do evento já acontecido, também fala de Jesus. E olha só em Romanos o que Paulo vai escrever acerca da morte de Jesus e o porquê isso era tão importante dentro da cronologia do que a gente vai aprender agora. Paulo escreve assim aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Aqui eu vou fazer até uma pausa, tá? Só para explicar uma coisa para vocês. Muitas pessoas dizem assim, a igreja não passará pela grande tribulação porque ela será salva da ira, os cálices, trombetas. Tá? Isso a gente vai tratar em outros momentos. Mas uma coisa, esse texto não trata das trombetas e taças. Quando Paulo escreve assim, ó, que vocês foram justificados pelo seu sangue e por isso seremos salvos da ira, ele não está falando da ira de trombeta, de taça, até porque pessoas que morreram desde os dias de Jesus até hoje nem vão passar por aquele evento. Quando ele fala que seremos salvos da ira, aqui ele estava falando de ser salvos da condenação, do lago de fogo, que é chamado de a ira eterna. Entende? Então, quando Paulo fala que Jesus morreu por nós para nos livrar da ira, ele não estava falando de grande tribulação, ele estava falando de nos salvar da condenação eterna. Tá? Então, a gente precisa estar atento quando a gente lê textos iguais a esse, que tem vários na Bíblia. Tá? Então, o texto diz assim, ó, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, aqui ele está falando de Adão, que a gente estudou na linha do tempo nas últimas 2 aulas. Como por um homem, lá há cerca de 6.000 anos atrás, o pecado entrou no mundo, passou a todos os homens e todos morrem, ele vai falar agora da morte de Jesus, o que isso trouxe de benefício para nós. Ele vai dizer assim, ó, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram, porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus. Então, o que ele está falando? Que por meio do primeiro Adão, a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, todos morrem, todos são considerados pecadores, todos estão destituídos da glória de Deus. Agora, por meio do segundo Adão, como Cristo é chamado, ele diz, a vida entrou e ela passou a todos os homens, aqueles que creem em Cristo. Entende? Então, é isso que Paulo está falando, ele está com esse mapa mental que a gente vem estudando na sua mente, do primeiro Adão e do segundo Adão, quando ele vem morrer por nós, para saldar a dívida do pecado. Então ele diz assim, ó,
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, aquele feito na cruz, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque como pela desobediência de um só muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente prega muito sobre esses textos, né? Mas você já conseguiu visualizar isso da forma como você está vendo agora? É isso que é importante, irmãos. O que Paulo estava falando? Da importância desse sacrifício. Então nós vimos aqui o primeiro evento, que foi o quê? A vinda de Jesus, quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora a gente vê o segundo evento que é importante nessa cronologia. Você entender a importância do porquê Jesus precisou morrer. Porque ele veio na primeira vinda, como diz os Hebreus, para tirar o pecado de muitos. Então, nesse contexto, agora vamos para o terceiro evento, só para a gente entender aqui. Qual é o terceiro evento? A ressurreição de Jesus. Esse evento é um dos eventos muito importantes. Se Jesus não houvesse ressuscitado, nós não teríamos as esperanças que estão reservadas para o nosso futuro também. Então, olha só o que a gente vai ver. Textos. João 2:19 vai dizer o seguinte, ó. E Jesus respondeu e disse-lhe: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus, ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se e lhes disseram isto. Eles creram nas Escrituras, pela palavra que Jesus lhes tinha dito. O que a gente percebe nesse contexto, irmãos? Que o próprio Jesus, antes da sua morte, antes de ser crucificado, de ser morto, ele já estava anunciando os 2 eventos. Primeiro, que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria também. Para vocês terem uma ideia, olha só que interessante. Os judeus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os principais do sinédrio, eles chegam até Jesus e por muitas vezes o tentam. E uma das vezes eles chegam para Jesus e perguntam assim: Jesus, dá-nos um sinal de que você realmente é o Filho de Deus, o enviado, o Cristo, o Messias. E Jesus diz para eles assim, ó: nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Irmãos, quem poderia assim, ó, erguer a mão e falar bem rapidinho, qual foi o sinal do profeta Jonas que Jesus estava dando? Tu não vale. Para quem não sabe, o Israel está junto aqui comigo e, na verdade, eu aprendo muito com o Israel, tá? Há muito tempo ele tem sido meu professor em várias áreas, tá? Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês? Quando você lê o profeta Jonas, basicamente aconteceu o seguinte. Jonas, ele é enviado para pregar aos ninivitas e ele tenta fugir. E quando ele tenta fugir, ele é tirado do mar e ele é engolido por um peixe e ele fica 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse peixe, nas profundezas do abismo dos mares. Quando Jesus ele chega, ele diz assim, ó, não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele estava dizendo que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas profundezas do abismo, nas profundezas do mar, mas depois ele retornou, ele vai sair na praia de novo, e agora a mensagem vai ser pregada entre os ninivitas, que eram nações gentílicas. Você vai ver que era isso que Jesus estava anunciando, que durante 3 dias e 3 noites Jesus estaria morto no sepulcro, que aí a gente tem outra questão do mundo espiritual que fala das profundezas, do abismo, do inferno, do mundo dos mortos. Mas depois de 3 dias, assim como na figura de Jonas, Jesus ressuscitaria, ele sairia e então agora o evangelho iria para as nações e tudo mais. Você vê que você tem toda uma figura aqui e Jesus estava anunciando. Jesus estava anunciando a morte, mas também a ressurreição ao 3º dia. Por isso que ele diz assim, destruam esse templo e em 3 dias eu vou reedificar. Os judeus olharam e eles olhavam para o templo de Herodes que estavam edificado. Aí eles dizem, poxa, foi construído em 46 anos, como é que você vai edificar em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo.
E aqui você vai começar a ver uma transição de aliança que está sendo anunciada em Jesus, porque você vai ver que no Velho Testamento nós temos templos físicos, que eram sombras, que vai apontar para a realidade, que é o templo no Novo Testamento, que somos nós. Por isso Paulo diversas vezes diz, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Você começa a ver agora essa transição, por isso que não se tem templo hoje, tá? Igreja não é templo, tá? Igreja é um local onde a gente se reúne. Templo, a Bíblia diz, nós somos o templo do Espírito Santo. Entende? Você está vendo essa transição aqui em Jesus. Mas o foco é, Jesus estava anunciando a morte e a ressurreição. Igualmente, você vai ver Paulo lá em 1 Coríntios. Lembra que eu falei que Paulo em 1 Coríntios ele está tratando das festas? Um contexto, na sua mente ele tem as festas. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, falando o seguinte, ó. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. O que eram as primícias? Quem sabe? Isso. E exatamente. O que eram as primícias? Dentro dessas 7 festas, para quem não sabe, eu vou falar hoje, mas a gente vai ter um estudo só sobre isso, então se você não sabe, não se preocupe, é só não faltar aula, né? A gente vai ter aqui, ó, essas 3 primeiras festas, elas apontam para a primeira vinda de Cristo. Essa segunda festa aqui, a segunda grande convocação, já seria a quarta festa, a festa do Pentecostes, aponta para o tempo que a gente está vivendo hoje, que vai desde o derramar do Espírito Santo lá em Atos até os nossos dias. E essas 3 últimas festas, que é trombetas, expiação e tabernáculos, elas estão apontando para a segunda vinda de Cristo. A gente vai estudar isso futuramente também. Mas, o que vocês veem? Jesus ele foi morto no dia da Páscoa como o cordeiro que foi sacrificado. No dia da festa dos pães sem fermentos, que era o dia seguinte, Jesus estava no sepulcro, morto. Qual o objetivo? Tirar o fermento do pecado. Nesse dia da festa, o terceiro dia, você vai ver exatamente o quê? Que nesse dia, as pessoas iam lá no seu campo, pegavam uma braçada, um feixe do seu trigo, e eles pegavam o primeiro fruto, e eles levavam até o sacerdote. E o sacerdote pegava aquele feixe, movia diante do Senhor, e aquele feixe era consagrado ao Senhor. Por meio daquele feixe consagrado, que era chamado de a primícia, ou o primeiro fruto, todo o restante da plantação que ainda nem tinha sido colhido era consagrado, era abençoado, era santo ao Senhor. O que vocês estão vendo aqui? Paulo, ele olha para as festas e ele vai dizer assim, ó, que Cristo é a primícia dos que ainda dormem. Tá? É como se Jesus foi o primeiro feixe a ser colhido e levado até o tabernáculo. Tá? Até a presença de Deus, porque a Bíblia fala que isso aqui é um tabernáculo. Tá? E o lugar santo onde Deus está sentado, o trono, é como se fosse o santo dos santos dentro do tabernáculo. É como se esse feixe tivesse sido apresentado diante do Senhor, Jesus. Só que ele foi o primeiro fruto. Por meio dele, todo o resto da plantação que vai ser colhida ainda no futuro, ou seja, que fala de nós, por meio do primeiro fruto que é consagrado, as primícias, todo o resto da plantação também será santificada, será consagrada ao Senhor. Então, olha só como as figuras bíblicas elas são cheias de revelação. Só que o texto continua dizendo o seguinte para nós. Olha o verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas espera lá, olha o que vai dizer agora. Mas cada um por sua ordem. Paulo está falando de uma ordem. Ele diz assim, ó, Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. O que Paulo está falando aqui? Que existe uma ordem para a ressurreição dos mortos. Jesus é as primícias, é o primeiro fruto, assim como aquele primeiro feixe que era colhido do campo, e o restante da colheita, quando Jesus vier na sua segunda vinda. É isso que Paulo está dizendo. Que haverá uma ordem para a ressurreição. Cristo foi o primeiro a ressuscitar, mas os que são de Cristo ressuscitarão na sua segunda vinda. Perceberam? Então, basicamente, é isso que Paulo está falando. Assim como a colheita, um feixe era consagrado ao Senhor e depois de muito tempo se fazia todo o restante da colheita e ela já estava consagrada por causa daquele primeiro feixe, assim é Cristo, tá? Então,
o que eu quero mostrar com todos esses textos? Eles estão mostrando para nós, primeiro, que Jesus viria uma primeira vez. Segundo, que ele seria morto, tá, por causa de nós, para pagar a nossa dívida, para que nós pudéssemos ter uma expiação ou pudéssemos ter a redenção. Terceiro, que ele ressuscitaria, tá? E que isso, assim como Cristo ressuscitou, ele estaria dando a vida eterna para que nós também possamos ressuscitar. Por isso que a gente vai ter muitas profecias, irmãos, como por exemplo, quando Jesus vem, o que Jesus diz? Ele diz, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, ele diz, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Perceberam que Jesus está sempre falando isso? Ele diz, aquele que crê em mim, ou aquele que crê no Filho, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último. Perceberam que as promessas são essas? Cristo é a primícia, foi o primeiro a ressuscitar. E por causa de Cristo, todos os que são de Cristo ressuscitarão na sua segunda vinda também. Então nós temos essas promessas. Quais são os eventos que eu quero destacar? A gente já viu o primeiro, que é a vinda, já vimos a morte, a ressurreição, e agora eu quero falar da ascensão de Cristo nesse nosso mapa. O quarto evento que eu quero dar destaque é a ascensão de Jesus. O texto que eu vou ler para vocês é o texto de Lucas 24. Irmãos, esse mapa mental aqui que eu estou mostrando para vocês, quando a gente terminar as aulas, eu não sei se a gente vai levar 2 ou 3 aulas, eu acho que em 2 a gente termina, eu vou disponibilizar ele gratuitamente para vocês lá no nosso grupo do Conexão Bíblica. Então, se alguém não tiver, entra lá, que sempre que a gente terminar uma aula e eu tenho um mapa, eu disponibilizo para vocês. O único que eu não consigo dar foi o da primeira aula, como eu havia dito, porque ele não é meu. Mas tem o link para quem quiser adquirir também, tá? Mas todos os demais que a gente vai estudar daqui para frente, eu vou dar de graça para vocês. Eu vou disponibilizar gratuitamente no grupo, tá? Então vocês não precisam se preocupar. Tudo isso vocês vão ter acesso. Olha o que Lucas vai dizer sobre a ascensão de Jesus, esse evento. Lucas diz assim, ó. E disse-lhes, assim está escrito... E assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados entre todas as nações, começando por Jerusalém. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto estejais revestidos de poder. E levou-os para fora até Betânia, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado aos céus. O que esse texto de Lucas está dizendo? Que Jesus, depois de ter ressuscitado, Jesus anda alguns dias junto com seus discípulos, vai dar as últimas instruções e depois de um tempo Jesus ele vai ascender ao céu. O mesmo Lucas, ele vai registrar no livro de Atos. Para quem não sabe, o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, leva o seu nome, mas o livro de Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. E em Atos, da mesma forma como Lucas termina um livro e depois ele vai começar outro, ele termina contando uma história e começa contando a mesma história para a gente conectar. Da mesma forma como eu fiz com a aula hoje, né? Terminei a aula passada falando de Jesus, comecei hoje falando de Jesus para conectar. Olha o que Lucas vai dizer em Atos 1:9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, e quando eles olhavam para as nuvens o encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, ele voltará da mesma forma como vocês o viram subir. O que está acontecendo aqui, irmãos? Lucas, de novo, ele está narrando que Jesus, depois de ter passado cerca de 40 dias junto com os discípulos, após a sua ressurreição, agora ele vai ascender ao céu. Quando ele sobe ao céu, aparece 2 homens vestidos de branco. Aqui nós temos aquilo que eu comentei na aula passada, né? Que é a aparição, é quando a gente vê literalmente uma teofania, uma aparição visível que todos podem ver, de Deus enviando uma mensagem. Aqui Deus envia 2 de seus mensageiros, 2 anjos. E esses anjos, basicamente eles vão pegar aquelas pessoas que estavam reunidas ali, se não me falha a memória, acho que
Paulo vai dizer que cerca de 500 pessoas viram Jesus após a sua ressurreição, mas aqui em Atos vai dizer que 120 estavam reunidos no dia que vendo Jesus subir aos céus, tá? Então, cerca de 120 pessoas testemunham Jesus subindo ao céu e também vêm esses dois anjos. Enquanto eles estão olhando para o céu, Jesus é encoberto pelas nuvens. E aí os anjos dizem, o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele diz, ele vai voltar da mesma forma como vocês o viram subir. Os anjos aqui, primeiro, anunciam de novo a segunda vinda de Cristo, dizendo que Jesus vai voltar uma segunda vez, mas eles dão uma informação mais. Eles dizem, vai ser da mesma forma como vocês viram. Jesus subiu nas nuvens, Jesus vai voltar entre as nuvens. Lembra do texto do arrebatamento? Né? Que é dito lá assim, ó, que... E dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e ele vai dizer assim, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para se encontrar com ele nas nuvens. É isso que está sendo dito. Jesus conta isso em Mateus 24, que a gente vai ler daqui a pouco também. Ele diz assim, ó, que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o Filho do Homem... ele vai dar ordem para os seus anjos recolherem os eleitos, e ele vai dizer assim, ao som de trombetas e nas nuvens. Todos esses elementos estavam sendo anunciados aqui. Ó. O anjo diz, da mesma forma como vocês o viram subindo e sendo encoberto nas nuvens, vocês vão ver Jesus vindo sobre as nuvens também. Tá? Então, nós temos aqui o nosso quarto evento, que é a ascensão de Cristo. Nós vimos que foi anunciado uma primeira vinda, foi anunciado que ele deveria morrer, que ele deveria ressuscitar e que ele ascenderia ao céu. A própria profecia de Daniel 9 diz assim que depois de 62 semanas, o ungido viria, seria morto e depois já não se acharia lugar para ele, ou seja, ele não estaria mais entre os homens. Só para a gente concluir, eu separei aqui um texto também que está ligado a esse evento da morte, ressurreição e ascensão. Por exemplo, Efésios 4:8, ele diz assim, ó, por isso diz, sempre que vocês verem esse termo, irmãos, preste atenção, lá em cima, ó, por isso diz, sempre que vocês lerem esse termo, por isso diz, vocês precisam se perguntar, tá, mas quem diz? Quem que falou isso? Porque sempre que na carta está escrito, por isso diz, significa que o autor da carta ele está citando outro lugar, tá? Outro texto, está citando a lei, os salmos, os profetas, né? Aqui no caso, Paulo, que é o autor de Efésios, ele está dizendo assim, ó, por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que esse texto está dizendo? Que ele subiu às alturas. Mas olha o que o texto diz. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que ele havia descido até as regiões inferiores da terra? O que isso significa? Que Jesus, quando ele morreu, ele havia descido até o Sheol, né, que é como é chamado no Velho Testamento, ou Hades, como é chamado no Novo Testamento no grego. Né? Nas nossas Bíblias, hoje a gente tem muitas vezes a palavra inferno, porque a palavra inferno é diferente da nossa concepção. Aqui a palavra inferno ela fala de lugares inferiores. Tá? Então a Bíblia está dizendo, por isso que ele subiu. O que quer dizer que ele subiu? Que antes ele desceu até as profundezas, tá? E por isso que quando ele sobe ele vai dar dons aos homens. Olha o que o texto diz. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que esse texto está falando para nós? Esse texto ele está mostrando que Jesus, ele depois do terceiro dia, depois de ter sido morto, ressuscitado, ele vai ascender aos céus. Só para título de curiosidade, se vocês quiserem saber de onde que Paulo está citando, ele está citando o Salmo 68. Porque lá no Salmo 68, o salmista ele estava dizendo... Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite entre eles. No verso 20 vai dizer, e o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor pertence o sairdes e o escapardes da morte. O que basicamente os salmos estava profetizando? Lembrando que salmos, além de cânticos, são cânticos proféticos, tá? Os Salmos ainda continua dizendo, né? Farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Lembra que quando Jonas foi engolido e foi levado até os abismos, aquilo era uma tipologia, uma figura
do abismo ou dos lugares inferiores, aqui a figura sendo usada é a mesma. Ele vai, no nosso Senhor pertence às saídas do mundo dos mortos agora. Porque quando Cristo morreu e desceu até as profundezas e ele sobe, o livro do Apocalipse vai dizer agora que Cristo morreu e venceu e ele tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, do mundo dos mortos. Sempre que a gente usa a figura chaves, não é que esteja uma porta que você vai lá e abre, mas é o sentido de que agora Jesus tem autoridade para tirar as pessoas do mundo dos mortos, porque ele venceu. Porque ele morreu, não tinha pecado, pagou a dívida e agora existe a promessa que nos aguarda, que é a ressurreição. E sobre a ressurreição a gente ainda vai falar porque também está no nosso mapa, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que existem diversos textos. Para cada um desses eventos eu estou separando pelo menos 2 ou 3 só para ilustrar para vocês entenderem que tudo que a gente vai aprender não é algo assim, teórico, não é da mente, não é algo que foi elaborado, mas são coisas que a Bíblia vem anunciando. Tá? A primeira vinda, morte, ressurreição, ascensão. E agora, por fim, eu quero falar então sobre um evento que foi profetizado por Jesus, que foi a destruição do templo no ano 70. Para quem lembra, nós temos alguns eventos naquela cronologia que a gente viu nas 2 primeiras aulas. Quando o povo é levado para o deserto, que eles saem lá do cativeiro do Egito, vocês vão ver que Deus ele vai dar o tabernáculo para Moisés. Era o primeiro modelo de templo que a gente tem físico. Para vocês terem uma ideia, Deus diz para Moisés o seguinte, né? Ele leva até o Monte Sinai, até o monte, e ele vai dizer assim, que ele vai mostrar o céu para Moisés, e vai dizer para Moisés, constrói um tabernáculo como se fosse um modelo que você está vendo. Então, quando Moisés constrói um tabernáculo tripartido, com átrio exterior, lugar santo, lugar santíssimo, é como se ele estivesse criando um modelo, uma réplica, uma planta de como é a obra da criação de Deus. Aí você vai ver como se fosse uma figura do primeiro, segundo, terceiro céu. Lembra que Paulo vai dizer assim, que ele conhece um homem que se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, mas foi arrebatado até o terceiro céu? Você vai ver que no tabernáculo estava tipificado os 3 céus também. O que eu quero mostrar para vocês? Quando você olha para o tabernáculo, foi o primeiro modelo de templo que Deus havia dado. Era uma tenda móvel, mas era como se fosse um templo. Depois, o tabernáculo ele começa a envelhecer, visto que ele era uma tenda. E o tabernáculo envelhece, e vocês vão ver que nos dias de Davi ele vai propor no seu coração construir um tabernáculo para Deus. Só que nos seus dias ele faz uma tenda também, ele introduz a arca, e Deus diz para ele, você derramou muito sangue, você é um homem de guerra, de batalhas, então você não vai edificar uma casa para mim, mas o seu filho vai. Tá? E aqui é profético também, tá? Mas isso a gente fala outro dia. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que o filho de Davi, que é Salomão, edificou o templo de Salomão como a gente conhece. O templo de Salomão foi destruído no cativeiro da Babilônia. Então, agora, eles ficam 70 anos no cativeiro. Quando eles voltam do cativeiro, você vai perceber que vai ser edificado um outro templo, que é o templo de Zorobabel, que nos dias de Jesus, como eu falei primeiro, era chamado de templo de Herodes. Esse templo, que é o templo que estava nos dias de Jesus, tinha passado o tabernáculo, tinha passado o templo de Salomão, agora estava no templo de Zorobabel, chamado também de templo de Herodes. Jesus, ele vai dizer assim, que esse templo seria destruído. Por quê? Porque aqui nós estávamos vendo uma transição de aliança. A partir de agora, o templo, você vai ver que no Novo Testamento a Bíblia vai tratar que templo somos nós. Que Deus não faz uma habitação mais em casas de pedra, em local, mas que Ele escolheu habitar e tabernacular no homem. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, que a gente deveria cuidar e não cometer pecados sexuais, porque a Bíblia diz o quê? Não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo e que Ele habita em vocês? E que se alguém destruir esse templo, que é o seu corpo, a Bíblia diz que Deus o destruirá. Entenderam? Você vai ver que a partir do Novo Testamento, esse templo vai deixar de existir. Por quê? Porque agora na Nova Aliança a Bíblia vai apontar para nós como templos. Bom,
Tendo dito isso, eu quero contar para vocês um pouco de como foi a destruição desse templo e por que Deus permitiu que esse templo fosse destruído. Talvez você que já está mais tempo na igreja, você talvez saiba ou não. Se não sabe, vai aprender hoje. Se você está chegando e não conhece a história, eu vou contar um pouco dela para você hoje também, para você entender. Porque muitas pessoas se questionam e dizem, poxa, mas não era a casa de Deus? Por que Deus deixou ser destruída se era a casa dele? Então, olha só o que aconteceu. Eu vou ler alguns textos e depois eu vou contar a história para vocês. Então, o quinto evento da nossa cronologia hoje é a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Quando a gente lê a profecia das 70 semanas de Daniel 9, né? Vocês vão perceber que nessa cronologia a gente vai citar ela várias vezes. Você vai ver que é dito ali, ó, que 70 semanas estavam sendo decretadas sobre o povo e sobre a santa cidade, para acabar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a culpa, para trazer justiça eterna. Tá? Algumas Bíblias vão dizer aqui, né, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Algumas Bíblias, se não me engano, traduz que é para trazer de volta o santo. Daria a entender a segunda vinda de novo, né? E o texto diz: saiba e entenda que a partir da promulgação de um decreto para a restauração e reconstrução de Jerusalém até que o ungido venha, o líder, haverá 7 semanas e 62 semanas. Do que está falando? Lembra que o templo de Salomão foi destruído no cativeiro da Babilônia? Então agora ele seria reedificado de novo, depois de um decreto. Esse templo que vai ser reedificado aqui é o templo que está vigente nos dias de Jesus e que Jesus vai profetizar a destruição dele de novo. Então olha só que interessante. Daniel não só profetiza que ele vai ser edificado, como Daniel profetiza que ele vai voltar a ser destruído no mesmo texto. Olha só, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o Messias, o líder, até que ele venha, haverá 7 semanas e 62 semanas e será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. E olha o que vai dizer agora: a cidade e o lugar santo serão destruídos. Percebeu que a mesma profecia de Daniel que estava dizendo que haveria um decreto para mandar restaurar o templo e a cidade, ela está anunciando que ela vai ser destruída logo em seguida? Então a gente tem aqui, ó, a reconstrução do templo e da cidade, mas depois de Jesus, depois que o ungido veio e foi morto, nós vamos ter a destruição de novo. E eu quero contar para vocês um pouco dessa história, porque aqui, nos dias de Jesus, ele estava profetizando algo futuro que ainda não tinha acontecido. Para nós, isso está no passado. Mas vocês vão perceber que nessa agulha do tempo, a gente vai chegar num momento que também está no nosso futuro ainda, tá? Mas eu estou contando histórias para você começar a entender mais o que a Bíblia está contando para nós. Então aqui a gente tem, por exemplo, vários textos. Eu separei aqui para vocês alguns textos que falam profeticamente da destruição desse templo. Lucas 21, Jesus vai falar disso. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, os que estiverem no campo não entrem, porque são dias de vingança contra esse povo. Prestaram atenção no que está sendo dito? Que a destruição eram dias de vingança contra aquele povo, o povo judeu. Aqui, irmãos, eu quero deixar claro, eu não sou antissemita, tá? Eu só estou relatando para vocês coisas que Jesus estava profetizando por causa da dureza do coração do povo, por causa da incredulidade, porque eles não aceitaram o Filho quando Deus enviou. Mas isso a gente já vai falar. Mas o que nós vamos ver? Que Jesus está anunciando que haveria um juízo sobre eles por causa da dureza do coração deles, porque eles não reconheceram o dia da sua visitação. Então, Jesus diz assim, ó, que, no verso 22, porque são dias de vingança contra esse povo, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das crianças naqueles dias, porque haverá grande aperto sobre a terra e ira sobre este povo.
Aqui é a ira do próprio Deus que estava sendo cumprida sobre Jerusalém, em todos os relatos que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Tá? Por quê? Aqui eu vou até falar algo para desmistificar algumas coisas. Muitas pessoas dizem que, ai das grávidas quando Jesus vier, porque as crianças serão tiradas, arrebatadas do seu ventre. Né? Não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, a Bíblia não diz isso em nenhum lugar. Tá? Isso é uma teoria que as pessoas criaram e muitas vezes ensinam, mas a Bíblia não diz que as pessoas serão tiradas do ventre. Tá? Aqui se referia à destruição do templo no ano 70. Então, ele diz, mas ai das grávidas. Preste atenção o porquê, gravem isso na mente de vocês, porque eu já vou explicar daqui a pouquinho, tá? Versículo 24, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se completem. Essa expressão eu vou falar para vocês, se der ainda hoje, senão na aula que vem eu vou falar sobre o tempo dos gentios, tá? A gente vai falar sobre isso também. Mas basicamente Lucas está dizendo assim, ó, que Jerusalém e o templo seriam destruídos, era um tempo de vingança do próprio Deus contra aquele povo a quem Deus falou, Deus revelou, Deus trouxe toda a revelação, entregou o reino nas suas mãos, mas eles não deram valor àquilo. Pelo contrário, né? Olha os textos que a gente vai ler daqui a pouco e vocês vão entender o porquê Deus permitiu essa punição sobre eles. Mateus 21, aqui vem aquela sequência que eu falei para vocês. Mateus 21, 22, 23, 24. Em todos os capítulos, Jesus está falando a mesma coisa. Que Jerusalém seria julgada e seria destruída por causa da sua incredulidade, por causa da sua maldade que havia neles. Tá? Então, Mateus 21, Jesus ele vai contar uma parábola. Tá? Aqui eu só coloquei metade da parábola, senão não ia caber tudo em um slide. Mas Jesus vai contar uma parábola. Qual é a parábola de Mateus 21? Jesus conta a parábola do lavrador e da vinha. Então, basicamente, Jesus contava histórias para ilustrar princípios espirituais do reino de Deus. Então, Jesus conta uma parábola dizendo assim, ó, que o reino de Deus será semelhante a um homem que plantou uma vinha e pegou essa sua vinha e arrendou a lavradores, a trabalhadores. Só que no tempo de colher os frutos, o dono da vinha, ele manda os seus servos até os lavradores para colher os frutos, e os lavradores, eles vão espancar a uns, vão maltratar a outros, vão matar a outros. E o dono da vinha diz, poxa, eles estão maltratando, estão matando os meus servos, eu vou enviar o meu filho. Quem sabe ao meu filho eles vão ouvir. Né? Só que os lavradores, eles vão dizer assim, vamos matar o filho também e vamos nos apoderar e vamos ficar com a herança para nós. O que eles fazem? Eles matam o filho e quando eles matam o filho, o dono da vinha diz, o que eu vou fazer com essas pessoas? Eu vou mandar matar elas e vou tirar a vinha delas, o reino delas e vou passar uma outra nação, a um outro grupo de pessoas que vai entregar o seu fruto no tempo certo. Sobre o que vocês acham que Jesus estava falando nessa parábola? Vocês já pararam para perceber? Jesus estava contando que Deus era o dono da vinha, era quem plantou a vinha. O reino era esse mundo que tinha como centro a própria cidade de Jerusalém. E Deus, ele plantou esse reino e ele entregou primeiramente ao grupo de lavradores, que eram os israelitas, os judeus. Só que os judeus nunca entregaram o seu fruto. Pelo contrário, sempre que Deus enviava um profeta, eles matavam. Sempre que Deus enviava alguém, eles espancavam, apedrejavam, perseguiam. E Deus diz, eu vou enviar o meu filho. Quando eles enviam o filho, o que o povo faz? Os próprios sacerdotes são quem falam mal, quem mente, quem articulam para matar Jesus. E por fim, eles executam isso, eles levam Jesus à crucificação. Era plano de Deus? Era, mas quem estava fazendo isso? Por isso, o que a parábola diz? O que o lavrador disse? O que eu farei? Eu vou destruir eles, vou tirar o reino deles e vou passar para outra nação que dará o seu fruto no tempo certo. Quando que isso acontece? No ano 70, como a gente vai ver. Jerusalém é destruído, as cidades, os muros, as pessoas, muitos morrem, muitos vão ser levados cativos entre as nações, espalhados. E o reino de Deus, que na velha aliança estava sobre
um Israel que convertem como Jesus, como gentios, nações que se convertem a Jesus. Então, basicamente, essa parábola está falando sobre isso. Detalhe, eu não li toda ela, mas eu contei para vocês entenderem. Quando chega no final dessa parábola, no verso 45, é dito assim, ó, os principais dos sacerdotes que ouviam Jesus falar e os fariseus, ouvindo isso, entenderam que era acerca deles que Jesus estava falando. Mesmo assim, em vez de se arrependerem dos seus maus caminhos, o que eles fizeram? Eles ficavam cada vez com mais ódio, o que levou eles a crucificar a Jesus. Se não bastasse isso, Mateus 21, veja que Jesus já estava anunciando que o reino seria tirado deles, que eles seriam mortos e que o reino passaria a outra nação. Que nação é essa, irmãos? Você vai ver Pedro falando que nós somos a nação santa, o reino sacerdotal, né? Povo adquirido, propriedade peculiar do Senhor. Tá? Então, Mateus 22 vai ser anunciado de novo a destruição. Olha o que é dito em Mateus 22. Se eu não me engano, aqui também é uma parábola. Para a gente ganhar tempo, eu vou contar para vocês a parábola, mas eu vou deixar aqui para vocês lerem depois, quando baixarem o PDF. Jesus conta a parábola de um rei que vai celebrar a festa das bodas de casamento do seu filho. Só que esse rei, ele vai preparar todas as bodas, o casamento, a festa, ele prepara tudo. E depois ele manda os seus servos entregar o convite para um grupo seleto de pessoas. Só que esse grupo de pessoas que recebeu o convite, a Bíblia diz assim, ó, que eles não fizeram caso. Cada um deu uma desculpa. Não, eu comprei um campo, eu casei, eu tenho que cuidar das minhas terras, dos meus negócios. E, de repente, a Bíblia diz assim que eles começaram a maltratar os servos que eram enviados com um convite. A uns maltrataram, espancaram, mataram. Nessa parábola, o rei diz assim, ó, o que o rei que está celebrando a festa do seu filho, de casamento do seu filho, vai fazer? Olha só o que o texto diz aqui, ó. O rei, tendo notícias disso, verso 7, né, encolerizou-se, ficou irado, e enviou os seus exércitos para destruir aqueles homicidas e incendiar a sua cidade. Perceba que Jesus estava contando na parábola que Deus estava preparando uma festa de casamento para o seu filho, que é Jesus. Ele começa enviando desde o princípio da criação o convite a um grupo, mas esse grupo sempre tratou mal os seus profetas. A uns perseguiram, a outros mataram e tudo mais. E agora, Deus diz assim, ó, eu vou destruir esses homicidas que matam os meus servos, vou queimar a sua cidade e vou fazer o seguinte, eu vou pegar o convite que era para eles e vou estender para todo mundo. E aí é dito justamente isso, ó. Então disse aos servos, as bodas na verdade já estão preparadas, os convidados, aquele primeiro grupo, não eram dignos, então portanto, ide. Vocês lembram de onde está esse ide? Jesus, quando comissiona os seus discípulos, ele vai dizer, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. É o comissionamento dado para nós, igreja, ide. Na parábola está escrito, ó, ide, pois, e saí pelo caminho, e convidai para as bodas todo mundo que vocês encontrarem. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial, a festa das bodas, foi cheia de convidados. Olha isso que a Bíblia está falando para o futuro, né? Mas o destaque dessa parábola é justamente esse. O convite foi feito a um grupo, a um primeiro grupo, que eram os israelitas, segundo a carne, os judeus. Eles não aceitaram o convite, eles desprezaram aquilo que Deus estava lhe oferecendo. Esse convite agora vai ser tirado deles, vai ser passado para outro grupo. E Deus, ele vai enviar uma punição sobre esse povo. A Bíblia diz que Deus mandaria matar esses homicidas e destruir a sua cidade. Por quê? Por causa de todas as coisas que a gente vai ver que o povo fez com os servos de Deus. Então, olha só outro texto. Eu vou ler Mateus 21, 22, 23 e 24 e a gente passa para outro tópico. Mateus 23, olha só o que é dito. Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus estava falando com os líderes do povo, com aqueles que eram os teólogos da época. Ele está dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam o sepulcro dos profetas, adornam os monumentos dos justos e dizem,
Se nós existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos a eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Pausa aqui, eu já vou ler de novo. O que Jesus estava dizendo para esses escribas e fariseus? Jesus estava dizendo para eles que eles estavam lá pintando o sepulcro, adornando o sepulcro dos profetas que haviam sido mortos. E eles diziam assim, se fosse a gente lá nos dias dos nossos pais, a gente não teria matado, a gente não participaria disso. O que eles estavam fazendo? Eles estavam testificando de que os próprios pais tinham matado os profetas, que Deus enviava. Mas Jesus, ele vai dizer assim, vocês são hipócritas, vocês são raça de víboras. Ele diz, porque vocês vão fazer a mesma coisa com aqueles que eu enviar. Vocês vão matar uns, vão crucificar outros, e não só com as pessoas, mas com o próprio filho. Jesus estava dizendo, vocês vão fazer isso comigo. Então, olha só o que é dito aqui, Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles vocês matarão, a outros crucificarão, e a outros açoitarão nas vossas sinagogas. Lembra que quando os apóstolos começam a pregar, eles são perseguidos pelos judeus, são levados até a sinagoga, são açoitados e tudo mais? Jesus já vinha anunciando tudo isso. E olha o que é dito. Para que sobre vós caia o sangue dos justos, que foi derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o santuário e o altar. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos profetas foram mortos no Velho Testamento. Para quem acha que ser profeta era uma coisa boa, as pessoas eram exaltadas, profeta, o homem de Deus, na verdade não. Muitos profetas foram mortos pelo seu próprio povo. Vocês sabiam que o profeta Isaías, que era um profeta messiânico, ele foi cerado ao meio pelo seu próprio povo? O profeta Zacarias, que Jesus está citando aqui, você lê o profeta Zacarias, é um profeta apocalíptico também, né? Zacarias, o próprio povo matou ele dentro do templo de Deus, entre o altar e o santuário. Olha o que está acontecendo. A Bíblia vai mostrando para nós, tanto nas parábolas que Jesus contou, até mesmo quando Jesus falava diretamente, que Deus ele estava enviando um juízo no ano 70 para cobrar o povo por causa da sua maldade. Porque Deus estendeu o evangelho, estendeu a pregação, estendeu para que eles pudessem ser salvos, mas eles não deram valor, não deram crédito. Lógico que aqui a gente precisa entender, irmãos, que eu não estou falando de todo mundo, mas eu estou falando deles como nação, como povo. É lógico que entre o meio do povo sempre havia os remanescentes, aqueles que foram salvos, aqueles que buscavam a Deus, tá? Aqueles que deram continuidade na pregação. Mas quando eu falo do povo, eu estou falando num sentido geral, como todos, né? E não a exceção, aqueles que estavam no meio. Então vocês vão perceber que Jesus vai dizer assim, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus falava da geração dos seus dias. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, apedreja os que são enviados a ti. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos. Se o pastor Paulo estivesse aqui, eu ia dizer os seus pintainhos. E ele diz assim, e ajuntar os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Olha só o que Jesus vai dizer. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Porque eu vos digo que desde agora vocês não me verão mais, até que vocês digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Perceba que Jesus de novo está anunciando duas vindas. A primeira, que ele já estava ali, e ele diz, vocês não vão me ver mais, até que vocês digam lá na frente, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vocês sabiam que os judeus até hoje não creem em Cristo? A gente tem alguns grupos de pessoas que muitas vezes são chamados de judeus messiânicos, judeus nazarenos, que são pessoas que se converteram a Cristo, que creem em Jesus. Mas, volto a dizer, como nação, como povo, os judeus não creem em Cristo. Pelo contrário, se você for para Jerusalém, você sabia que você só consegue a nacionalidade da terra se você disser que você não crê. Você não pode professar a sua fé como sendo cristão. Se você for cristão, você não tem direito. Isso faz parte da constituição deles.
O judeu não crê em Cristo, pelo contrário, eles até zombam, dizendo, é o filho da prostituta. Né? Porque a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem e eles não conseguem conceber essa ideia, então eles vão chamar Jesus de o filho da prostituta. Eles não creem em Cristo e ainda zombam. Tá? Então, assim, Jesus está dizendo, vocês não me verão mais até que chegue o dia da segunda vinda, quando vocês vão reconhecer e vão dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Veja que, de todas as formas, as profecias estavam anunciando que haveria um juízo sobre esse povo que não recebeu a Deus e que não reconheceu o Filho, que não reconheceu o dia da sua visitação. Então, quando a gente chega em Mateus 24, aqui a gente tem talvez um dos textos mais conhecidos. Jesus estava lá no templo, eu até coloquei aqui, acho que vocês não vão ver. Jesus estava lá atrás, naquele templo, que era o monte do templo, que hoje você vai ler, lá você vai ser chamado de Monte Sião, ou antigamente o Monte Moriá. Jesus estava saindo do templo e os seus discípulos olham para Jesus e dizem assim, Jesus, olha que templo bonito, olha a grandeza desse templo. Lembra que eu falei para vocês que o templo de Zorobabel foi edificado por Herodes, que ele foi embelezado? Os discípulos estão maravilhados com aquela construção e eles dizem, Jesus, olha que construção linda. E Jesus ele vai falar o seguinte, gente, saibam de uma coisa, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. E os discípulos ficaram atônitos, porque Jesus já vinha ensinando no capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, falando dessas coisas. E agora no 24, Jesus diz assim, tá vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. E nesse contexto, os discípulos saem do monte do templo, eles vão cruzar o vale, né, que ali é o vale de Josafá, o vale e vão ir até o Monte das Oliveiras. Né? E de frente agora para o templo, para o Monte das Oliveiras, 4 discípulos chamam Jesus em particular, e esses 4 discípulos, eles vão pedir para Jesus. Quem eram os 4? Pedro, Tiago, João e André, irmão de Pedro. Né? Esses 4 discípulos, eles chamam Jesus em particular e vão dizer assim, Jesus, diz para nós aí, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. E aproveita e conta para nós mais. Qual é o sinal da tua vinda? Jesus tinha dito que ele iria, mas que ele iria voltar. Então tinha uma segunda vinda. Quando acontecerão essas coisas, da destruição do templo, qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A palavra fim dos tempos aqui não quer dizer que vai acabar tudo, fim do mundo. A palavra fim dos tempos aqui é o fim de uma era, o fim de um ciclo. Tá? Então, tudo que Jesus vai falar no capítulo 24, 25, 26 de Mateus ali, está apontando para a segunda vinda de Cristo, né? Mas de eventos que iam desde a destruição do templo, que a gente vai ver agora, a gente está vendo, até a segunda vinda de Cristo. Então, quando você lê Mateus 24, você tem que entender que você não pode ler como se fosse uma única resposta, porque foram feitas aqui pelo menos 3 perguntas. Jesus está respondendo a cada pouco uma questão diferente nesse capítulo. Então, em Mateus 24, nós vamos ver que Jesus estava dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra. Ou seja, Jesus estava anunciando, né, que tudo aquilo seria destruído e que o próprio povo seria destruído. E como Jesus havia dito no capítulo passado, era a ira de Deus contra aquele povo e que não passaria aquela geração veria tudo aquilo. Então, você vai ver que Jesus morre por volta dos seus 33 anos, por volta do ano 28, ano 30, no ano 70, 40 anos depois, Jerusalém vai ser destruída, né? Só que antes de eu contar para vocês um pouco da destruição de Jerusalém, inclusive eu trouxe um livro muito legal para vocês entenderem a história, que é o livro de Flávio Joséfo. Eu quero ler para vocês uma lei que Deus havia dado no Velho Testamento, que está lá em Deuteronômios 28, do 49 em diante. No Velho Testamento, quando Deus entra em aliança com o povo, Deus ele vai dar algumas leis. Dentre essas leis, Deus vai dizer assim, Deus vai propor bênçãos e maldição a esse povo. O que eram as bênçãos e maldições? Deus havia dito assim, se vocês forem obedientes, muitas bênçãos sobrevirão sobre a vida de vocês. Vocês não vão precisar fazer esforço nenhum. As bênçãos correrão atrás de vocês e alcançarão vocês.
Vocês não vão precisar fazer nenhum voto, não vão precisar ficar orando e intercedendo. Basta ser fiel à lei de Deus e as bênçãos correrão atrás de vocês. Vocês nunca serão cauda, vocês serão cabeça. Deus enviaria a chuva, eles teriam uma nação próspera. Deus faria com que os seus celeiros fossem abastados. Mas Deus também diz assim, em Deuteronômio 28, porém, se vocês forem desobedientes à lei, vocês não guardarem os meus estatutos que hoje ordeno a vocês, todas essas maldições sobrevirão a vocês. E ali tem uma lista de maldição caso o povo fosse rebelde e desobediente. Tá? Caso o povo fosse rebelde e desobediente. Lembrando, irmãos, eu vou contar mais desse evento, depois a gente para hoje e eu continuo na aula que vem, porque a aula que vem eu quero falar sobre a segunda vinda. Mas eu queria falar da primeira vinda hoje para vocês entenderem, tá? E Deus, quando ele fala das maldições, Deus vai listar muitas coisas também. Se vocês forem desobedientes, vocês não serão cabeça, vocês serão cauda, né? Vocês não receberão a bênção, vocês não terão a fartura, não terão todas as coisas que Deus havia prometido para quem fosse obediente. Só que dentre as maldições, algumas delas, vocês vão ver se cumprir exatamente na destruição do templo no ano 70. Olha só, eu vou ler para vocês, para que vocês entendam que o que aconteceu no ano 70 não foi algo por um acaso. Deus disse, agora eu vou punir esse povo, vou passar varinha. Não, foi algo que o povo veio plantando há muito tempo e que eles colheram naquele momento por causa das suas próprias ações. Então Deus havia dito lá em Deuteronômios, nas bênçãos e maldições, ele vai dizer assim, sobre as maldições, se o povo for desobediente. O Senhor trará de longe, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como águia em mergulho, uma nação cujo idioma vocês nem vão compreender, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os mais novos. E ela devorará as crias dos seus animais, as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. E ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará as cidades das suas terras, até que caiam os altos muros fortificados em quem vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em todas as terras que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, olha só o que vai dizer aqui, Deus está dizendo que traria uma nação de longe, que eles nem sequer conheciam o idioma. Deus está dizendo assim, que eles passariam por muitos sofrimentos, caso eles fossem desobedientes. E Deus ainda vai dizer assim, durante o cerco, vocês vão comer o fruto do seu próprio ventre. Eles vão dizer assim, a carne dos seus próprios filhos, que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão dos seus irmãos. Vou pular um pouquinho, vai dizer assim, de modo que não dará nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo. Tá? Pois nada lhe sobrará devido ao sofrimento que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. Agora olha esse texto que vai dizer, Deuteronômio 28, 56. Até a mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e tão gentil que não ousaria nem encostar no chão a sola do seu pé, será mesquinha com o marido, com quem ama e com os filhos e filhas, não lhes dando nem a placenta do seu ventre e nem os filhos que gerar, pois a sua intenção é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Perceberam o que está sendo dito ali em Deuteronômios? Se vocês conhecem a Bíblia, vocês vão ver que Deus ainda no final, depois de falar as bênçãos e as maldições, Deus vai dizer assim, gente, escolham a bênção e vivam. Né? Deus vai dizer, eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. E Deus ainda vai dizer, escolham a bênção para que vocês vivam. Deus estava dizendo, escolham ser obedientes, sigam o caminho da obediência para que vocês não colham todas essas coisas sobre a vida de vocês. Deus fala tudo isso ali nas bênçãos e maldições. Mas o povo foi desobediente durante todo esse período, desde a saída do Egito
Vocês vão ver que desde o princípio o povo já faz bezerro de ouro, e assim foi a idolatria no meio do povo por diversas vezes. Deus mandou o cativeiro da Síria, mandou o cativeiro da Babilônia, e assim foi, e o povo nunca se arrependeu de fato. O que vai acontecer? Agora vai vir a destruição no ano 70. E vai começar a se cumprir essas maldições que Deus havia dito. Gente, escolham o caminho da obediência, o caminho da vida, para que vocês não colham isso. Mas o povo nunca escolheu esse caminho. Pelo contrário, matavam os profetas, matavam aqueles que lhe eram enviados. Eles que deveriam receber um reino por primeiro e deveriam ter frutificado, nunca frutificaram, nunca fizeram com que o evangelho saísse do meio deles para alcançar as nações, ficou sempre centralizado neles. Chegou o momento agora do acerto de contas. E o que Deus vai enviar? O juízo que havia sido previsto na própria lei. Deus é injusto? Deus é mau por tudo isso? Não. Pelo contrário, Deus havia anunciado essas coisas. Deus havia mostrado que o caminho mau levaria eles a um fim trágico. Então, olha só o que a gente vai ver. Nós vamos ver exatamente agora como foi a destruição desse templo que foi anunciado por Daniel, tanto a reconstrução como a destruição no ano 70. Tá? E isso é importante vocês entenderem, porque muito do que vocês vão ver aqui vai estar conectado com algumas coisas ligadas que a gente vai ver depois aqui na aula que vem. Então eu vou ler aqui para vocês algumas porções. Flávio Joséfo, ele era um historiador, para quem conhece, né? Flávio Joséfo era um historiador que ele viveu e viu, ele estava lá nos dias do cerco no ano 70. Então ele era um historiador judeu, que ele vai escrever a história dos judeus desde o princípio, desde Gênesis, ele vai começar a trazer relatos, mas ele viveu, ele foi contemporâneo do período da destruição do templo. Inclusive Tito, que era o general, pegou ele para ser o amanuense, aquele que ia relatar, que ia registrar tudo o que estava acontecendo nos dias do cerco. Então, muito do que a gente lê aqui não foi algo que um historiador começa a pesquisar, sei lá, centenas de anos depois e vai escrever segundo o que ele acha que foi. Não, esse historiador ele estava vendo. Então tudo que eu vou relatar aqui para vocês era o que foi visto pelos seus olhos. Então eu separei aqui para vocês algumas porções, só para a gente ser rápido, depois eu vou encerrar a aula de hoje. No ano 70, vocês vão ver assim, ó, primeiro, quem foi o povo que destruiu o templo no ano 70? As pessoas vão dizer de cara, não, foi Roma. Por quê? Porque o general era Tito, um romano. Né? Mas vocês sabiam que não foi Tito que destruiu o templo? Embora ele estava à frente daqueles que foram enviados para conter a revolta dos judeus? Vocês vão ver que Tito ele tinha os seus soldados romanos, que era chamada de a guarda pretoriana, formados por italianos, que era sua guarda pessoal. Mas o restante dos exércitos, eles não eram romanos. Eles eram legiões arregimentadas das regiões vizinhas de Jerusalém, de Israel, do povo ali, que eles haviam conquistados. Então, o autor, Flávio Joséfo, ele vai registrar que o povo que vai destruir Jerusalém, ele era formado, particularmente esse exército, de sírios e árabes, tá? E alguns romanos. Por que isso é importante? Porque quando a gente for estudar sobre anticristo, quem sabe na aula que vem a gente pode falar um pouquinho, quando a gente for estudar o ano que vem nesses assuntos, vocês vão ver que a Bíblia profetiza dizendo que o povo que destruiu Jerusalém é o povo do governante que virá. Então é interessante você começar a pensar, tá, mas quem que destruiu Jerusalém? Porque tem uma conexão aqui. Mas muitas coisas são ditas aqui, ó. Eu vou ler só algumas porções. O historiador Flávio Joséfo, ele vai começar a dizer assim, ó, que naqueles dias, quando Tito ele vai ser enviado para conter a revolta entre os judeus, ele vai vir exatamente num período de festas, se não me engano, a Páscoa, onde o povo tinha vindo das nações vizinhas para Jerusalém para comemorar a Páscoa ao Senhor. Então a cidade estava abarrotada de gente. Não eram só as pessoas que moravam ali, mas era cheio de pessoas que vinham de longe para comemorar as festas. E a cidade ela vai ser cercada pelos exércitos, ou seja, quem ficou dentro ficou. Só que o cerco ele começa no ano 66. E a destruição vai ser só no ano 70. O que isso significa? Que o cerco durou pelo menos 3 anos e meio, quase 4 anos. Tá? A média ali mais aceita é 3 anos e meio. E até esse número é profético, a gente vai falar nas próximas aulas.
O cerco durou 3 anos e meio, até que ela foi destruída. Durante esse período, eles começaram a consumir as suas provisões, os seus alimentos, e tudo acabou. Daqui a pouco não tinha mais comida. Se vocês lerem, eu estou cheio de marcação aqui, se vocês forem ler, vai dizer assim, ó, que chegou um momento que eles não tinham mais o que comer. E ao ponto que eles começam a comer a grama, o capim que nascia entre as pedras da cidade, das estradas na cidade. Só que chegou um tempo que até isso já não tinha mais, de tanta gente que tinha. Então, eles começam a ir até os estábulos, até o lugar do sacrifício no templo, para procurar, porque o alimento já tinha ido, os animais que estavam ali dentro já tinham ido, eles vão até os estábulos procurar merda seca para comer. Quando isso acaba, o negócio está tão crítico que muita gente começa a morrer de fome. Então ele vai começar a falar aqui de muitos mortos. Por exemplo, aqui vai falar de um número que numa primeira contagem tinha cerca de 15.880 corpos mortos. Mais adiante ele vai dizer assim, ó, que esse número não era inferior a 600 mil quando vai ser feita uma segunda contagem. Pensa quanta gente começa a morrer no cerco. Lembra que tudo isso estava profetizado, que Deus havia dito lá na lei para eles, olha, se vocês forem infiéis, se vocês não guardarem as leis, os mandamentos, se vocês forem obedientes, essa vai ser a consequência que vai vir sobre vocês? Está se cumprindo aqui. Então, ele vai dizer bem assim, eu vou ler uma porção, ó. Era-se obrigado a lançar nas grandes casas das quais se fechavam as portas. Tá? E depois da construção do muro que rodeava toda a cidade, os pobres não podiam mais sair para procurar ervas. Tinham sido reduzidos a tal extremo que iam mesmo aos esgotos procurar velho esterco de boi para comer e outras imundícias cujo a vista somente causa horror. Tá? Até os romanos se sentiam movidos de compaixão quando ouviam falar de como eles estavam dentro desse cerco. Se vocês continuarem lendo, né, o livro de Flávio Joséfo, eu vou pular aqui várias páginas, eu vou ler só algumas porções para vocês. Tem uma história que até mesmo os romanos ficaram espantados. Olha só, capítulo 21, página 1359, vai dizer assim, ó. Espantosa história de uma mulher que matou e comeu em Jerusalém o seu próprio filho. Vocês lembram que Jesus disse, ai das grávidas naqueles dias? Aí vocês lembram que lá em Deuteronômio, nas bênçãos e maldições, Deus havia dito, gente, escolham o caminho da obediência, o caminho da vida, para que vocês não colham essas coisas. Até a mulher mais gentil, ela vai comer o seu próprio filho nos dias de cerco, de tão horrível que é as coisas. Olha só o que diz Flávio Joséfo, lembrando que ele estava lá. Não é alguém de longe, é alguém que viu. Tá? Ele diz assim, ó. Eu vou pular uma parte, tá? O nome dessa mulher era Maria, era uma mulher filha de Eleazar, muito rica. Pulando uma parte, o texto vai dizer assim, ó. Ela se viu reduzida assim às últimas, e não podia esperar o socorro de ninguém, e a fome a devorava. E ainda mais, o fogo da cólera que tinha acendido no seu coração, inspirara-lhe a resolução que causa horror à própria natureza. Ela arrancou o filho do próprio seio e disse-lhe, criança infeliz, da qual nunca se poderá chorar bastante a desgraça de ter nascido durante essa guerra. Durante a carestia no meio de diversas facções que conspiram sem trégua, que a ruína dessa pátria, para que te havia eu de conservar em vida, para ser talvez escrava dos romanos, quanto mesmo se quisessem ajudar, né? A fome nos tinha feito morrer antes mesmo de cairmos nas suas mãos. E eles, os tiranos, tá, que nos pisam a garganta, não são eles ainda mais terríveis e cruéis do que os romanos e a fome? Não é então preferível que tu moras para servir-me de alimento? Então ela vai dizer assim, ó, com uma ação tão trágica que não seria a única a faltar para encher a medida dos males que tornavam hoje os judeus o povo mais infeliz da terra, depois de ter assim falado, ela matou seu filho, cozeu, comeu parte e a outra parte escondeu. E depois, quando chega alguém na sua casa, ela ainda vai oferecer. Então ela diz bem assim, ó, mais adiante, né? Sim, é o meu próprio filho que vedes, e foi eu mesma que matei. Vocês podem comer também, pois eu já comi. Se você pular um pedaço, vai dizer mais assim, ó. Os romanos também logo souberam de tudo isto.
da criança sacrificada por sua própria mãe para que ela pudesse continuar a viver. E Tito, para se justificar diante de Deus a respeito disso, protestou em alta voz, dizendo que ele havia oferecido a anistia, havia oferecido paz, mas as facções dali queriam guerra. Então, basicamente, o que acontece? Vocês perceberam que a própria história relata e confirma toda a palavra de Deus? Tudo que Deus havia anunciado de bênçãos e maldições, muitas vezes o povo colheu quando era obediente, muitas vezes eles se tornaram, em certos períodos, a nação mais rica, prósperos, abençoados, mas em outros momentos um povo muito desgraçado, justamente por causa das suas próprias ações. Aí, por fim, eu vou ler só mais uma parte e a gente encerra por aqui hoje. Se você continuar lendo, página 1364, vai dizer assim, ó, que os romanos, eles repelem até mesmo o templo aos seus soldados e ateiam fogo. E Tito faz todo o possível para extingui-lo, mas inutilmente. Tá? E aí houve uma carnificina. Tá? Eu não vou ler tudo para vocês, tá? Mas eu vou só contar a história para a gente ganhar tempo. Quando você continua lendo a história, vai dizer bem assim, que Tito... os exércitos, eles não eram soldados romanos, eles eram arregimentados das regiões vizinhas. Então você tinha a Síria, você tinha árabes, você tinha ali exércitos alexandrinos, que vinham do Egito, e eles não davam ouvido ao que Tito falava. Pelo contrário, eles eram descendentes de ismaelitas que tinham um rancor e um ódio pelos judeus. Então, quando eles invadem Jerusalém no ano 70, eles não vão dar ouvido ao que Tito dizia. E eles vão tacar fogo na cidade e no templo. E Tito começa a gritar e dar ordens dizendo, apaga esse fogo, não matem as pessoas. Tá? Mas o que os soldados faziam? Eles fingiam não escutar o que o seu líder falava, iam lá e matavam. Diz que a carnificina foi muito grande. E o templo foi destruído. Por isso que é importante a gente olhar para a história, porque isso vai ter desdobramentos em profecias que a gente vai estudar ainda o ano que vem. Tá? O povo que destruiu o templo e a cidade foi esse povo, não eram romanos, tá? Embora o líder que estava ali era romano. Mas dentro de toda essa história, o que eu quero contar para vocês? Vocês vão ver que depois, Tito, depois de tudo ter sido destruído, o povo ter sido morto, muitos terem sido feitos escravos, você vai ver que tem uma história que eu não li para vocês, que diz que durante o cerco, algumas pessoas resolviam, por causa da fome, porque estava morrendo muita gente, porque eles tinham que empilhar dentro das casas grandes para poder esconder aqueles corpos mortos. Vai dizer que muita gente, por causa da fome, começa a se entregar, sair dos muros, se entregar para o exército. E eles eram feitos escravos. Só que o que os judeus faziam? Eles comiam pepitas de ouro, diamante, coisas preciosas, para que ninguém visse que eles estavam carregando riquezas. Para poder sair com alguma coisa na esperança de refazer a sua vida. Só que, se vocês forem ler o livro de Flávio Joséfo, diz que numa certa noite, um judeu que havia saído, ele vai fazer as suas necessidades e depois ele vai revirar as suas fezes, para ver se tinha saído algum ouro, alguma coisa. E diz que um dos soldados árabes viu aquela situação e ele conta para todo o exército, dizendo, olha, os judeus têm ouro na barriga. Diz que numa noite, mais de 2.000 pessoas tiveram as suas entranhas abertas para procurar ver se tinha riquezas ou ouro. Diz que o próprio general ele vai emitir sanção por causa da crueldade desse povo. Então você vê que a história vai contando como foi triste, mas ao mesmo tempo você precisa entender que a Bíblia estava mostrando que isso foi uma consequência não de um Deus injusto e irado, mas que o próprio povo veio plantando ao longo do tempo com as suas desobediências. Então, o que a gente tem aqui? A destruição no ano 70. Por fim, Tito, depois de ver tudo destruído, ele vai dar uma sanção. Ele vai dizer assim, gente, destrói tudo. Destrói, não deixa pedra sobre pedra, destrói tudo. Só deixe um muro oriental para que as pessoas e as gerações que vierem depois saibam do poder do exército romano. Né? Então, hoje, quando você vai para Jerusalém, você tem lá o quê? O Muro das Lamentações. O único que Tito, segundo Flávio Joséfo, mandou deixar de pé. Por quê? Para que as pessoas tivessem um testemunho do que aconteceu no ano 70. Tá? Então, o que a gente tem aqui, irmãos? Nós temos aqui alguns eventos. Tá? Prometo para vocês que daqui para frente é ladeira abaixo. A gente vai começar a ver bem rápido as profecias. Mas nessa primeira aula eu queria gastar esse tempo de qualidade mostrando o que aconteceu na primeira vinda de Cristo.
Na aula que vem, nós vamos começar a trabalhar agora a ideia do que está profetizado para o segundo advento de Cristo, tá bom? Então, assim, ó, a primeira vinda de Cristo, só para vocês entenderem, foi dito exatamente isso, tá? Que o ungido viria, que ele seria morto, que já não se acharia lugar para ele, ele iria ascender ao céu e que a cidade e o templo seriam destruídos. Isso tudo praticamente em 2 versículos da Bíblia. Tá? E olha o tempo que a gente gastou olhando o resto das profecias para vocês entenderem como a Bíblia é preciosa, ela é rica e como Deus vinha anunciando de antemão tudo o que aconteceria. Na próxima aula, nós vamos começar agora a falar sobre princípio das dores, ou vamos falar desde a era atual, onde a gente está, mas vamos começar a tratar o princípio das dores. Vamos falar da última semana de Daniel, vamos falar da ascensão e da manifestação do anticristo, vamos falar do tempo dos gentios, 1260, 1290, 1335 dias, vamos falar da segunda vinda, vamos falar da ressurreição e arrebatamento, tá? A gente vai trabalhar essa ideia, embora na outra aula, depois a gente vai ter uma aula para falar sobre as diferentes visões também, tá? A gente vai trabalhar aqui o reino milenar, vamos falar do juízo do trono branco que acontece depois do reino milenar, visto que na vinda de Cristo também tem um tribunal. A gente vai falar do tribunal do trono branco que é após o milênio. Vamos falar de Gog e Magog, a prisão de Satanás, inclusive eternidade. E lógico que quando a gente for falar dessa parte aqui, que é um período que a gente vai tratar da grande tribulação, aí tem muitos eventos que nem cabem no mapa, mas eu vou citar um pouco para vocês também, tá, gente? Basicamente essa é a ideia. Por fim, a gente vai terminar falando aqui de lago de fogo e eternidade, tá? Estou passando uma introdução para vocês da próxima aula, só para vocês saberem o que a gente vai estudar sábado que vem.